Andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos. O Ministério de Cura confirma o ensino e a pregação da palavra da fé. O apóstolo Bud Wright trouxe ao Brasil essa revelação e um desejo especial no coração. Um centro de cura em cada igreja Verbo da Vida. Essa visão tem ecoado pelo Brasil e em outros países, alcançando 15 estados em nosso país, além de Japão e Chile. Tudo começou na sua última fase ministerial em Campina Grande, na Paraíba. Já começou, irmão. Nova fase desse ministério aqui. Um reavivamento de cura, salvação e o batismo no Espírito Santo, e vai acontecer com muitos de vocês. Nosso pai espiritual passou os seus últimos dias curando os enfermos. A missão de desfazer as obras do diabo não parou. Comandadas pelo pastor Rafael Marques e Manuele Frota, milhares de homens e mulheres já foram treinados. Ministros de cura preparados para expandir essa visão. Veja também, os milagres estão na sua igreja. Estamos entrando na época de cura. Extraordinário. Já se ouve em todo lugar o que Deus tem feito por nós, os milagres e as grandes maravilhas. Graça e paz, boa tarde, tudo bem?
Nós estamos aqui, direto aqui do Verbo da Vida, Taubaté, aqui dos nossos estúdios aqui, para um novo podcast, né? Então, seja muito bem-vindo aí, é muito bom ter a sua participação, né? Eu digo participação porque é sempre bom, é excelente ter a sua participação de fato aqui no chat, né? Participando, mandando perguntas, falando de onde você está falando, conversando aqui com a gente, né? Porque esse podcast, na verdade, ele só fica top mesmo, né? Quando você interage mais, viu? Então a gente quer que você interaja realmente, participa desse podcast e não deixe de, claro, passar esse link aí. Passa esse link à frente aí para o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de compartilhar esse link. Não é assim que fala, né? Compartilhar o link. Olha aí, tempos modernos. Então, compartilhando esse link aí, você pode compartilhar ele para aquele grupo da empresa, você pode compartilhar para o grupo da faculdade, lá para o grupo do condomínio, para todo mundo. Passa à frente, porque essa é a palavra da fé, a palavra que nos libertou e nos mantém libertos. E nós estamos aqui nessa tarde poderosa aqui, no coração aqui do Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, nessa igreja poderosa, igreja maravilhosa aqui. Eu quero, claro, muito obrigado, agradecer aqui nosso pastor e apóstolo Eliezer Rodrigues, Mama Georgia, né? Muito obrigado aí pela todo o treinamento, por tudo aquilo que vocês têm nos proporcionado a mim e a minha família. Nós somos muito gratos mesmo, de coração, por todo esse tempo que nós temos já 2 anos aqui em Taubaté, e pense num tempo maravilhoso, viu? Tem sido, avançando aqui de glória em glória, de vitória em vitória, viu? Só avançando, viu? E só vai melhorar. É desse jeito. Então, muito obrigado por essa paternidade ministerial aí. Nós somos muito gratos mesmo, viu? Pastor Eliezer, Mama G, muito obrigado por tudo e por essa... Nós podemos estar aqui hoje, nesse estúdio aqui, e compartilhando um pouquinho dessa palavra aqui nesse podcast, que falando hoje, é claro, o tema. Qual o tema, Roberto? Qual que é o tema de hoje, dessa quinta-feira? O tema hoje é realidades da nova criação. Pensa aí, matéria do Rema, tema extremamente pertinente. Talvez, pode ser que alguns digam aí, eu já ouvi muita coisa sobre isso, mas eu quero te dizer que sempre tem mais para ouvir, mais para aprender sobre o tema. Não é possível, é inesgotável. Sempre vai ter alguma coisa a mais para a gente poder conversar e aprender. E falando em aprender, falando em inesgotável, eu estou aqui com o pastor Beto Gomes, que ele está com a gente aqui hoje, para compartilhar desse tema, que ele também é perito nesse tema, viu? É realidade, justiça de Deus, Cristo é aquele que cura também. Eu gosto. Ele gosta, meu Deus do céu. Esses assuntos fundamentais, né? Fundamentais, né, pastor? As bases da vida cristã. Me identifico muito, gosto demais. Eita, obrigado, viu, pelo... Uma grande honra, pastor Roberto, estar aqui com você mais uma vez. Quero agradecer a oportunidade, né? Quero registrar também a minha honra aqui. A gente está compartilhando, dividido com você que está conectado conosco, a palavra de Deus a respeito aí desse assunto tão maravilhoso e indispensável para o crescimento de qualquer cristão. É uma grande bênção poder fazer parte também deste corpo local, Igreja Verbo da Vida, em Taubaté, que é liderado pelo pastor Eliezer e a Mama Georgia. É um grande privilégio poder servi-los. Muito bom fazer parte dessa igreja que é tão fervorosa, tão contundente, né, também para aquilo que Deus quer fazer aqui nessa região. A palavra da fé chegou aqui para ficar e está se expandindo, e esse podcast também é uma forma da gente estar aí trazendo essa expansão. Nós estamos num ano, inclusive, de expansão, né, pastor? Um ano de expansão. Estamos expandindo essa visão. Eu quero registrar aqui a minha gratidão ao pastor Eliezer e Geórgia também, essa oportunidade de poder compartilhar do conhecimento de revelação que tem chegado ao meu coração. Vamos ter uma tarde abençoada, pastor Roberto, falando sobre esse assunto tão maravilhoso, né? Vamos para cima. Assunto aí que é matéria do Rema, né? Como eu falei, né? Isso. Que ele tem aquele o tripé, né? Que é as 2 matérias, as 3 matérias, tripé, eu falei, as 3 matérias que seria o quê? Realidade, justiça e aliança de sangue? Autoridade. Autoridade do crente. Autoridade do crente. Né?
Envolve também outras, como Cristo aquele que cura, o fruto do Espírito, porque a realidade da nova criação é muito abrangente, né? Fala a respeito de todos os fatos da nova criação, né? No Rema é uma das primeiras matérias a serem colocadas. Normalmente ou é realidade da nova criação ou é fundamentos da fé. Ou fundamento da no fé. início do ano, né? Como Certo. a maioria das escolas hoje são modulares, certo. então normalmente em um ano ensina-se realidades da nova criação Sim. e no outro ano, como primeira matéria, fundamentos da fé, né? Aí vem as outras seguidas, né? Aí, normalmente vem a autoridade do crente, vem justiça de Deus, Cristo aquele que cura e por aí vai. Ok. Nessa questão da realidade da nova criação, nós temos aquele texto famoso, né? O texto áureo, assim, que é 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Isso. Cristo, nova criatura será. Não, nova criatura é. Tempo presente. Ou nova criação. Ou nova criação é. Amém? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Mas exatamente, pastor Beto, o que é esse novo nascimento? Porque as pessoas às vezes ainda confundem essa questão, né? Do espírito, alma e corpo, né? O que é esse novo nascimento exatamente? Primeiramente é bom de cara já pontuar que o novo nascimento é o maior milagre que o ser humano pode receber, né? Ou experimentar. Muitos acabam enfatizando, né, a cura, ou dons de curar, ou operações de milagres, os dons de poder do Espírito, né, maravilhas acontecendo, prodígios, né? Muitos colocam esses tipos de manifestações num lugar ou num patamar acima do novo nascimento. Quando, na verdade, o novo nascimento é uma transformação espiritual, né? Quando alguém nasce de novo, essa pessoa ela tem a sua natureza transformada instantaneamente. Isso vem quando a pessoa recebe Jesus. Romanos capítulo 10, a partir do verso 8, a Bíblia nos diz, né? Mas que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, quando alguém reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e o confessa, né, então essa pessoa instantaneamente nasce de novo. Ela recebe uma nova natureza. Então ela é uma antes de Cristo, ela se torna totalmente outra antes de Cristo. É aí que o pecado dá lugar à justiça, a maldição dá lugar à bênção. É aí que todos esses fatos que envolvem a nova criação se tornam realidade na vida dessa pessoa, né? Então, o novo nascimento é a transformação do espírito humano. Você estava falando, né, sobre as 3 dimensões que formam ou compõem o homem, porque o homem ele é um espírito, ele tem uma alma e ele habita no corpo. Sendo que quando ele nasce de novo, a dimensão que é transformada é o espírito. A alma, ela continua a mesma, né? O corpo com os mesmos desejos. É por isso que a salvação envolve 3 tempos, né? O tempo passado, aquilo que Jesus Cristo fez, né? E também quando nós confessamos a Jesus, o que Jesus Cristo fez se torna uma realidade no nosso espírito. Envolve também a alma, porque a alma ela está sendo salva, né? Sim. Pela palavra de Deus. Isso vem com a exposição à palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. E o corpo que será salvo, né? Isso envolve aí uma decisão soberana de Deus. É o dia, por exemplo, quando haverá o arrebatamento da igreja, que o nosso corpo será salvo, ou seja, ele será transformado. Mas tudo parte do espírito humano. É por isso que Deus trabalha com raízes, né? Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi feito novo. Então, esse poder residente em nós alcança cada dimensão que nos forma, né? Que nos constitui. Então, o que está no espírito pode alcançar a alma e alcançar também o corpo. Em plenitude, claro, só na glória.
né? Amém. Mas enquanto isso, a gente vai ou pode ir se conformando à imagem de Cristo Jesus pelo Espírito. Muito bem. Aí você falou sobre justiça, sobre cura, sobre várias coisas, vários aspectos que estão Sim. interligados. É necessário, é imprescindível que a pessoa entenda, né, agora que é uma nova criatura, que nasceu de novo, né, que nasceu no seu espírito, tem o seu espírito recriado, para que ela possa usufruir dessa essência, dessas, né, desses benefícios, né, que estão disponíveis para ela, né? Isso mesmo. Se a pessoa não entender, Ou ela não conhece, compreender, né? não reconhecer, ela pouco ou nada ela vai aproveitar de tudo isso que está disponível, né? Então nós temos aí um presentão da parte de Deus, né? Disponível com tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos um presente aí, nós temos algo poderoso da parte de Deus, mas precisamos entender, conhecer isso para poder usufruir desses benefícios. É interessante, dentro disso, você falou de justiça, que muitas pessoas ainda hoje, elas estão dentro das igrejas, e quando você pergunta, se você, digamos, perguntar assim dentro do culto, quantos aqui são justos, né? Quantos aqui são justiça de Deus? Alguns vão levantar a mão. Timidamente levantam a mão. Timidamente, meio receosos. Vão olhar assim um para o lado, para o outro, né? Tipo assim, rapaz, será que realmente, né? Tem essa dúvida, né, pastor? Mas isso aí, essa questão desse entendimento também de justiça é muito importante, né? É porque vai depender, né? Você vê que essas pessoas levantam timidamente a Sim. mão porque o prisma delas está errado, né? Sim. Então, elas tentam medir a experiência do novo nascimento por uma ótica natural. Mas, como eu estava falando aqui, a parte do nosso ser, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Que é transformado é o espírito. Então, a alma continua velha e o corpo com os mesmos desejos. Nós não podemos medir a experiência do novo nascimento por sentimentos, né? Porque o corpo permanece do mesmo jeito. É muito importante esse conhecimento. E esse conhecimento seguido da prática, né? Que é aquilo que vai evidenciar quem nós somos por dentro. E isso acontece pela fé. Então a fé contraria os sentimentos. Independente de eu estar tendo disposição natural ou não, né, para andar em santidade, para obedecer a Deus, para andar em amor, eu tenho que manifestar isso pela fé, né? Eu recebi esses recursos pelo Espírito Santo de Deus. Você estava falando sobre benefícios, né? Quando você estava falando, eu me lembrei já de Romanos Sim. capítulo 1, verso 16, porque a salvação ela é um pacote, ela não somente nos fornece o passaporte para o céu, né? Ou mesmo uma nova identidade, mas ela nos traz também benefícios, é o souzo, né? O souzo, Paulo disse, eu não me sim. envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. Para a salvação, né? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, porque no evangelho, onde ele é revelada a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, eu preciso entender o que envolve essa salvação. Que a salvação é o suprimento completo, é a plenitude de Deus. Né? A salvação é ter a vida de Deus presente em mim, né? Fundida em meu espírito, né? Então, como eu estava falando, é ter a natureza transformada e, juntamente com essa natureza transformada, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para mim na cruz do Calvário passa a me estar disponível. Na verdade, uma realidade na minha vida já. Em Hebreus capítulo 11, na definição bíblica sobre fé, né, no verso 1, a parte B desse versículo diz que fé é a convicção de fatos que se não veem, porque algo já foi estabelecido ou concretizado no reino do Espírito. Sim. Esses fatos têm uma relação direta com as realidades da nova criação. Coisas que eu não vejo, coisas que eu não sinto, mas o fato de eu não ver, o fato de eu não sentir, não quer dizer Isso mesmo. que já não seja parte da minha natureza, né? E cabe a mim conhecer e manifestar. Se eu sei que aquilo faz parte da minha natureza, se eu sei que aquilo faz parte de mim, pronto, esse é o primeiro passo para eu viver à altura disso.
e uma vida, obviamente, que vai agradar ao Senhor. Muito bem. Romanos 12:2, ele fala sobre a questão da mudança de mentalidade, né? Nós temos que renovar a nossa mente, né? Será que essa é a questão para que muitos... Porque tem muita gente que é muito mais fácil para ela falar assim, eu sou pecador, né? Tem alguns, né, que ainda estão nesse... Né? Eu sou pecador, tal. É difícil para ela se enquadrar... Eles são cinzas, né? Exato. São cinzas, exatamente. Eles são cinzas. Eles nem são justos... Exato. Nem são pecadores. É por isso que tem entrado aquele título, né? De pecador justificado. Exato. Não é nem branco nem preto, é intermediário. Essas pessoas têm dificuldade, pastor Roberto, em receber essas boas novas, que inclusive, irmãos, ou quem está nos ouvindo, né? Ou assistindo. O evangelho são boas novas, são boas notícias. Então, eu penso que não envolveria boas notícias, ou estaria dentro de boas notícias, acharmos que nós fomos meio salvos, né? Ou ser pregado que nós fomos meio salvos. Não existe salvação parcial nesse sentido, né? No que se refere ao espírito humano. Não, nós fomos instantaneamente salvos. Agora, claro, como você usou Romanos capítulo 12, né? É importante que eu venha a entender. Eu preciso renovar a minha mente pela palavra de Deus. É o condicional para viver de um modo agradável a Deus. Porque se eu não sei quem eu sou, como eu vou manifestar quem eu sou? Se eu não sei o que eu tenho ou o que eu posso, como eu vou manifestar isso? E, na verdade, o diabo tem escravizado muitos cristãos na ignorância, né? Mantendo eles num padrão mesmo de escravos, né? Súditos dele, quando, na verdade, essas pessoas elas já são livres em Cristo Jesus, pelo Espírito, e elas precisam simplesmente evidenciar isso. Então, vai entrar muito aí também, pastor Roberto, a humildade numa pessoa, por exemplo, que já tem muitos anos de evangelho, né? Que até já serve em departamentos na igreja. Pode até acontecer dessa pessoa ser tá num cargo ou posto de liderança. E essa pessoa, ela ouve essas boas novas, ela precisa ser humilde para aceitar isso, né? Porque senão ela vai viver muito às margens, aquém do que Cristo conquistou para ela. Então, a renovação da mente envolve você aceitar o que Cristo fez por você. Uma vez que você entende isso, aí é metade do caminho. Aí você só vai agora por para fora, né? Então quer dizer que essa nova realidade. Pode existir aí uma falta de um erro, uma certa ignorância no sentido de entender sobre a questão do que é humildade de fato, né? Porque algumas pessoas acham que o ser humilde é o contrário, né? Eu sou somente, eu não sou nada, né? Se achar, é um engano que o diabo traz, né? Mas pelo contrário, a humildade está verdadeiramente em nós aceitarmos, né? E nos conformarmos com aquilo que está disponível para nós, né? Aquilo que Jesus conquistou para nós, né? Perfeito. Você falou o termo corretíssimo. Nos conformarmos, né? Entrarmos na forma de Deus. E Paulo fala isso em Romanos 12. A não nos conformarmos com este mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Porque é essa renovação, esse entendimento do que as Escrituras nos trazem, que vai nos levar a nos moldar, né? Que vai nos moldar a essa identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, humildade não diz respeito à falsa piedade, né? Não diz respeito a qualquer tipo de complexo, ou até mesmo condição humilde, porque algumas pessoas elas misturam ou confundem humildade de condição humilde, porque elas relacionam
humildade à pobreza. Pobreza, Né? exatamente. Mas, na verdade, humildade é você ter um coração simples para aceitar o que Deus diz ao seu respeito. Humildade é ter o coração aberto, desarmado, para simplesmente aceitar o que Deus diz. Bom, se evangelhos são boas novas, o que Deus vai falar ao nosso respeito são coisas boas. Aí, às vezes, a gente, dependendo do histórico, resistimos a esse tipo de coisa, porque seria bom demais para ser verdade. Não, somente no céu eu vou experimentar disso. De fato, em plenitude, sim. Mas já nos está disponível agora. Então, nós podemos manifestar essa identidade em Cristo, independente de sentimentos, independente de emoções, independente de maus hábitos que foram contraídos, né, no decorrer da nossa vida. O poder que nos liberta, que opera dentro de nós pelo Espírito, é maior do que aquele que tenta nos escravizar. Então, aí está o segredo. Esse texto, pastor Roberto, se você me permite desenvolver ainda mais... Por favor. O que você comentou aí, de Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Uma vez uma pessoa me perguntou, não me lembro se foi um aluno do Rema, ele disse, pastor, qual é o texto que você considera mais importante na Bíblia? Sim. Eu falei para ele, né, todos. Mas se eu pudesse destacar Sim. eu destacaria Romanos capítulo 12, né? Versos 1 e 2, porque Concordo. ali está a fórmula para uma vida cristã agradável a Deus e bem-sucedida. Romanos 12, basicamente, resume, né, a vida cristã, que é sujeitarmos as paixões do nosso corpo à vontade de Deus e renovarmos a mente pela palavra de Deus. Isso é fundamental. Nós só vamos crescer se fizermos isso. Nós só vamos agradar a Deus se fizermos isso. Nós só vamos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus se fizermos isso. Então, não tem outro caminho. Nós precisamos conhecer com a mente o que o nosso espírito já conhece. Né? O irmão Reagan tinha uma frase maravilhosa, né? Que ele dizia que o nosso espírito conhece coisas que a nossa mente não sabe. Não sabe, exatamente. Não é? Nós recebemos a mente de Cristo por causa do Espírito. Ele está dentro de nós. Só que o Espírito de Deus, ele faz uso de matérias-primas, né? A matéria-prima do Espírito é a própria palavra. Porque o Espírito Santo vai me recordar das palavras de Jesus, ou do que está escrito. Como é que ele vai me recordar de algo que eu não tenho contato, né? Então o Espírito Santo, ele é o meu ajudador, ele é o meu paracletos, ele está comigo nessa terra para me ajudar a manifestar tudo isso. Então Deus nos deixou com esses recursos maravilhosos, nos capacitando, nos habilitando a vivermos essa vida em Cristo que ele, na eternidade, pensou ao nosso respeito. Já nos está disponível, né? Se você nasceu de novo, já faz parte da sua natureza, da sua nova identidade. Vou pegar esse gancho. Se você nasceu de novo, tem um engano, que é assim, o diabo é um enganador mesmo, né? Esse é o trabalho dele, né? Especialista em mentir, em enganar. E aí tem muita gente que cai nesse engano de que... Eu me deparo com pessoas sempre, né, que acreditam que a sua vida é correta, as suas boas obras, a sua vida íntegra, né, muitas vezes, né? Caridade, até fazer algumas coisas que são comuns do cristão fazer, para essa pessoa, isso é o suficiente, né? Só que existe uma chave que destrava as promessas de Deus, né, pastor Beto? Que é justamente o nascer de novo, o ser filho. Exatamente. Então, enquanto essa pessoa está enganada pelo diabo, achando que... E tem até um exemplo na Bíblia sobre isso, que foi o nosso Nico. O Nicodemos. O Nicodemos, também. A intimidade é Nico. Né? Pastor Beto conhece melhor do que eu ele. Eu não.
Nicodemos. Você falou com tanta O Nicodemos. propriedade. O Nicodemos, pastor Beto, a gente vê no texto, lá em João, capítulo 3, a gente vai ver que o Nicodemos, ele tinha essa questão, né? Ele era um homem culto, fazia boas coisas, tal. Ele tinha uma série de características, né? Ele podia elencar ali várias, né? Tal. O padrão dele era um padrão muito bom. Não era qualquer um, né? Não era qualquer um, não era qualquer pessoa. A Bíblia né? chama ele de um dos principais dos judeus. Né? Um dos principais. Então, olha aí como Era uma autoridade. era uma autoridade. Mas faltava o principal. E aí Jesus vem, né, fala, rapaz, você não entendeu muita coisa, ou não entendeu nada. Não é assim? Esse texto é maravilhoso, né? De João, capítulo 3. Mas assim, eu quero pegar um gancho no que você comentou anteriormente, que é muito importante sermos esclarecidos sobre esse ponto, né? A religião, ela nasce da falta de consciência da justiça. Ela nasce de uma consciência de pecado. Então, o homem, por conta da consciência de pecado, ele vai se esforçar ao máximo para obter uma salvação pelos seus próprios méritos. Né? Então, é por causa da consciência de pecado. E alguém já disse que a consciência de pecado é a mãe das religiões, né? Por conta da consciência de pecado que tem nascido muitas religiões por aí, que pregam boas obras, que pregam caridade, na esperança, né, de uma salvação futura. Até outras religiões dizem que a gente vai precisar de várias vidas, né, para resolvermos esse problema. Aí entra os mantras, os karmas, né? Nossa, é tanta coisa. Da vida. As penitências, os pagamentos, né, humanos, quando nada disso redime espiritualmente o homem. A única coisa que redime o homem chama-se... Eu não vou dizer coisa, né? Mas é uma pessoa. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Né? Coisa em relação ao Evangelho, vamos colocar assim. Pessoa em relação a Jesus. Amém. Então, a única coisa é o Evangelho. A única pessoa é Cristo Jesus. Não existe outro caminho. Tanto é que ele mesmo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, enquanto as religiões pregam para fazer, para merecer, né, ou para nos tornarmos... Se nós estamos em Cristo, nós já somos. Precisamos conhecer isso para manifestarmos. Nós não iremos nos tornar, nós vamos manifestar essa realidade. Né? E como a gente costuma falar nos podcasts, não é fazer para ser, é porque eu sou... Eu manifesto. Eu manifesto. Por isso que evangelho, cristianismo, não é religião. Não é religião. É o verdadeiro sentido da existência humana, sentido da vida. Né? Isso é evangelho, isso é cristianismo, é a própria vida de Deus, rapaz. Presente, fundida na minha vida. Né? E foi isso que Jesus, agora dando continuidade ao seu argumento aí, né, estava passando para Nicodemos em João no capítulo 3. Que a propósito, Nicodemos foi até Jesus por conta das obras de Jesus. Porque o que chamou a atenção em Nicodemos a respeito da pessoa de Jesus foram os milagres, o poder de Deus em manifestação. Tanto é que nos argumentos de Nicodemos ele fala, Rabi, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém poderia operar coisas tais como esta, né? Manifestar esses sinais se Deus não estiver com ele. Aí Jesus Cristo faz uma declaração intrigante para Nicodemos, né? Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas na frente ele diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí aquilo embaraça, né? Racionalmente, na razão, Nicodemos, porque ele estava
querendo entender o que Jesus Cristo estava falando naturalmente, de uma forma natural. É tanto que ele diz, então quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe, né? E nascer. Mas Jesus Cristo estava falando sobre a transformação espiritual do homem. Se fazia necessário que isso acontecesse, né? O homem, pastor Roberto, inconscientemente, ele busca resolver as suas pendências espirituais. Ele tenta resolver pela sua própria força um problema que somente Deus pode resolver. Isso começou no Éden, não foi? Desde o pecado, né? Então aí ele já foi arrumar ali umas... para cobrir a sua nudez, com as folhas de figo, não foi isso? Isso é o que a Bíblia chama, né, de justiça própria. Né? Isso é justiça própria. É o homem tentando pelas suas próprias forças resolver um problema que somente Deus resolveria. Na verdade, que Deus já resolveu. Tanto é que o primeiro sacrifício da Bíblia, que é uma tipologia de Cristo Jesus, tipologia, exatamente, foi o próprio... para poder fazer... Foi do próprio Deus. Exatamente. Né? Que é uma tipologia, que era ele mesmo que iria resolver o problema do homem. Religião é o homem tentando pela sua própria força se aproximar de Deus. Cristianismo já é Deus se aproximando do homem porque simplesmente ele desejou, ele quis. Né? Isso é o evangelho, isso são as boas notícias. Cabe ao homem simplesmente aceitar. Receber. E é aí que as suas pendências são resolvidas, são sanadas, né? A sua dívida é paga, porque o homem tinha uma dívida, né? Já foi paga, mas se ele não sabe, né? O meio do pagamento da dívida é Cristo. Somente quando o homem recebe a Cristo, então pronto. Aí ali vem refrigério. Né? Eu não sei contar você, mas eu me lembro que quando eu nasci de novo, pastor Roberto, pesos me deixaram. Sim, foi uma... refrigério, aquele renovo por dentro, aquele senso de justiça se levantou e a paz de Deus me inundou, né? A paz que excede todo o entendimento por dentro, mesmo que eu não soubesse explicar, porque eu não tinha todo aquele conhecimento na ocasião, o conhecimento que eu tenho hoje na ocasião. Mas eu sabia que eu estava agora em paz com Deus. Amém. Né? Toda aquela inimizade, aquele afastamento que eu sentia, né? Deus muito longe de mim. Agora eu sentia Ele perto. Né? Aquilo ali foi um conforto tão grande, pastor Roberto. Foi aí que Deus começou a se tornar mais real para mim. Né? Então essas experiências com Deus, tudo começa a partir do novo nascimento. De uma forma mais viva, vamos colocar assim, né? E até de uma forma mais frequente. Com mais frequência. Todo homem precisa nascer de novo. Por isso que Jesus Cristo falou, necessário vos é, nessa conversa aqui, né? Que ele teve com Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo, ou importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, resumindo, Jesus Cristo quis dizer, todo homem precisa nascer 2 vezes. Né? Uma natural e a outra espiritualmente. Todo homem. Há quem diga que o homem ele tem 2 alegrias, né? Uma quando nasce e a outra quando... E outra quando descobre. Nasce de novo, o seu propósito, né? Porque nasceu, exatamente. O seu propósito. Isso é maravilhoso demais. Exato. A gente precisa entender isso. Parece ser tão simples, né? E na verdade é. Porque Deus é simples, mas tem tanta coisa envolvida nisso aí. Tanta coisa envolvida. Que isso vai alterar o nosso destino. Resultados na nossa vida, vai nos dar um fôlego, vai fazer com que a gente acorde pelas manhãs animado com a vida. A depressão nos deixa quando a gente tem revelação dessa experiência. Doença nos deixa, miséria nos deixa. A gente sabe que o dia de hoje ele vai ser melhor
é melhor do que o de ontem, né? O de amanhã vai ser melhor do que o de hoje, por causa dessa revelação. Porque a vereda né? dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando, né? Que vai brilhando mais e mais. Até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Mas tem muita gente, milhões de pessoas sendo enganadas, né, com isso, né? E infelizmente indo para o inferno, né? Por causa dessa falta de entendimento. Por isso que é tão importante falar sobre isso. Nunca é demais falar sobre realidade da nova criação, falar sobre esse tema, falar sobre justiça de Deus. Porque, como o senhor falou aí, na sua época, quando você aceitou Jesus, teve aquela questão de não sabia tanto, né, como sabe hoje, mas teve aquela experiência daquela paz, né, aquela, né? Inexplicável, algo inexplicável, que é uma experiência espiritual, né? Não é algo físico, né? Não é. Como a nossa mente era uma mente carnal antes do novo nascimento, né? Então a gente não consegue explicar, é algo por dentro. É aí que a gente é reposicionado. A gente é colocado no lugar certo. Isso é o real sentido de conversão, né? A gente é colocado no lugar certo. No lugar certo. Porque a conversão quer dizer um tipo de inversão. Mas não é uma inversão nos deixando avessos. Sim. Muito pelo contrário. É nos deixando na condição original. Original, plena. Vivendo de dentro para fora. Porque sem Cristo vivíamos ao contrário, né? De fora para dentro. O sentido de conversão é a gente retornar mesmo para as nossas origens, né? Redenção traz esse sentido, né? De um retorno à condição original. Essa questão que você fala de dentro para fora, eu lembro de um exemplo de Kenneth Reagan, né? Em um dos seus livros, que ele fala sobre um artista, né? Ele pega uma maçã que está podre, estragada, né? E aí ele vai lá e pega como é que se diz? Dá uma reformulada naquela maçã com um produto. Sim. Esqueci o nome do produto que se utiliza para fazer isso. Tem um nomezinho específico. Eu não lembro. Mas ele dá uma recalchutada naquela maçã, né? Por fora, né? Como o artista faz, né? Com uma massa, né? Com uma massa mesmo, né? Mas só que por dentro, por fora, ela vai ficar belíssima, né? Vai ficar colorida, né? Vai até brilhar. Vai parecer que é um negócio, né? Meu Deus do céu. Mas por dentro vai estar podre. Quando você morder a maçã, não vai ter, sabe, o gosto original. Vai ter um gosto apodrecido, né? De alguma coisa que não está legal. Então, o ser humano, né, quando ele não nasce de novo, por mais belo que ele esteja por fora, pode estar na academia, pode estar com muito dinheiro, pode estar com muita cultura, pode estar com muito conhecimento, pode estar muito bem empregado, seja como for. Pode estar muito bem como você achar. Mas se não tiver por dentro essa questão do dentro para fora, se não tiver mudado no espírito, o eu, né? Tiver mudado, né, pastor Beto? Vai estar... Eu me lembrei agora, pastor Roberto, de uma declaração de Jesus a respeito dos fariseus, né? Porque Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados. Muito bem, Olha bem. Isso. Por fora, belíssimos, mas por dentro, podres. Mateus 23, 27, exatamente isso. Pronto, então Jesus Cristo estava fazendo ali alusão mesmo à condição espiritual. Eu não sabia o texto, não. Eu vi aqui que eu tinha anotado. Viu? Foi mesmo, ó. Que benção. Eu não lembrava do texto, eu vi aqui. Mas e a gente não combinou, tá, pessoal? Que o pastor Beto é muito rápido, entendeu? Imagina. Pá. Aí, graças a Deus. Ai, meu Deus, é uma figura. Mas sepulcros caiados, tão bonitos por fora, tão belíssimos por fora, mas feios por dentro, né? E Jesus estava fazendo uma alusão ali à condição espiritual do homem mesmo. Principalmente os fariseus que se vestiam com aquelas roupas, né? Que o próprio Deus, na lei, havia ordenado que aqueles homens deveriam se vestir assim, né? Num tipo de serviço a Deus. Mas, como a lei era sombra, Deus, o Pai, estava querendo revelar sobre a questão interna, que deve se manifestar pelo lado de fora. E sem o novo nascimento, a pessoa pode aparentar ser, como você falou, né?
A pessoa pode ter uma boa higiene, pode ter uma boa condição financeira, investir no seu corpo, ela pode fazer academia, lipoaspiração, Seja o que for, pode bexiga fazer que o que for. for. Mas se não nascer de novo, Nem nada continua aproveita. podre por dentro. Né? Exatamente. Vai carecer da glória de Deus. Exato. Precisa, né? E ela, às vezes, até uma fuga, né? O cuidado com o corpo Sim. é uma forma de idolatria, Aham. porque ela está buscando se preencher, né? Preencher o vazio por dentro, cuidando com zelo extremo do corpo. Às vezes tem gente que nessa busca é inconsciente, né? Inconsciente. Muito bem. Por se preencher por dentro, elas hipervalorizam o corpo, né? Então elas investem no corpo. Tem gente que investe também no psique, né? Então, quanto não tem sido publicados aí literaturas sobre autoajuda? Muita filosofia, gente muita investindo. coisa. Tem coaches hoje, né? Que dão palestras, nada contra exato. isso, desde que não fuja realmente. Se tu for ver, até essas palestras todas têm como raiz os princípios Exatamente. da palavra de Deus. Exatamente. Mas eu digo uma coisa, sem a vida de Deus... Não adianta nada. Oh, meu Deus do céu. Sem a Exatamente. vida de Deus, sem a fé em operação, seguir, mesmo que princípios divinos, pode ser até um peso. Mas quando alguém nasce de novo, que tem um espírito dentro, porque é muito importante falarmos isso, gente, se você não sabia, no momento em que alguém nasce de novo, uma pessoa vem morar na vida daquela pessoa, dentro daquela pessoa. Né? Aquele que se une ao Senhor, esse é um só espírito com ele, como diz 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17. E a pessoa do Espírito Santo vem habitar em todo aquele que é nascido de novo, facilitando a obediência aos princípios que estão escritos na Bíblia. Né? Então, é aí que eu poderia dizer, né, que algo que seria obrigatório se torna prazeroso. Né? O mandamento ele se torna uma prática tão graciosa. Amém. Deixa de ter aquele som, né? Deixa de soar como algo sofrido, pesado. Penoso. É por isso que o apóstolo João chega a dizer que os mandamentos não são penosos. Não são penosos. E na verdade, a lei não é que ela era dividida em seus mandamentos, mas a lei moral vai se resumir ao amor. Ao amor. Porque quando nós nascemos de novo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos capítulo 5, né? Verso 5, que a esperança não desaponta. Olha que maravilhoso isso. Então Deus nos capacita a amar. Deus nos capacita a andar em santidade. Deus nos habilita para andarmos em saúde divina, né? De provarmos de cura, de prosperarmos, inclusive prosperarmos, né? Porque a vida de Deus está em nós. Isso é poderoso demais, pastor Roberto. Muito bom, muito bom. O milagre do novo O milagre do novo nascimento. Como você Ou falou, seja, uma pessoa dorme pobre, acorda rica. rica. Dorme doente, acorda Acorda sarado, curado. curado. Não é? Olha que maravilhoso isso. Tinha um destino de perdição, ia para o inferno Sim. quando morresse, não é? Mas aí Jesus Cristo Então, intervém, amém. né? E aí a pessoa vai passar a eternidade com Deus, porque inclusive essa salvação, apesar de não ser somente isso, nos garante a eternidade com Deus. Por isso que o Espírito Santo é o penhor da herança. Amém. Como diz Efésios capítulo 1. Bicho, eu vou sair pregando aqui, gente. Não, pastor. Estou falando aqui um monte. Flua. Por isso que o Espírito Santo é o penhor da Amém. nossa herança, né? Como diz Efésios Sim. 1, verso 13. Em quem também vós estáis. Ele está se referindo a Cristo, o apóstolo Paulo. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança. Né? É maravilhoso isso. Então, o evangelho, Jesus Cristo nos garante uma vida boa no presente Sim. e uma vida plena no futuro. No futuro.
Novo nascimento. Maravilhoso, maravilhoso. Novo nascimento. Você chegou a tocar um pouquinho aí, a gente sabe que o coach, né, essas questões, elas têm o seu lugar, né? Nós vimos aí que o coach ele é muito hábil na hora de ensinar alguma coisa sobre liderança, tal. Tem o seu lugar, né, pastor? Mas é interessante que as pessoas hoje, elas estão procurando muito esse caminho, né? De pagar. Eu estava pensando sobre isso agora. Você falou, não. Elas Está mexendo comigo. Não. Está mexendo comigo. Existem hoje pessoas que pagam fortunas para ouvir 1 hora de palestra, né? E quando você. Agora veja só o paralelo, né, disso, né? Você vai num culto aqui, ouve o nosso pastor, pregando 1 hora, 1h30, 1h20, a gente, né, se Palavras esbaldando. de vida. Palavras de vida, com graça, com unção, com sabedoria, né? Um pacote completo, né? Sem pagar 1 centavo, né? E você recebendo aquele, né, alimento. Mas as pessoas ainda procuram, né? Posso te falar uma frase que você estava falando aí na hora me saltou aqui. Eu lembrei de uma frase do Leonard Ravenhill, que escreveu Sim. Por que tarda o pleno avivamento? Sim. Ele disse o seguinte, que um sermão elaborado na mente só alcança a mente dos ouvintes. Um sermão elaborado no coração, no espírito, Sim. alcança o espírito dos ouvintes. Então, eis aí a diferença de um coach, de uma palestra, para uma pregação, um ensino inspirado. Né? Por quê? Porque tem a inspiração do Espírito por dentro. Não quer dizer que aquele coach não tenha uma habilidade. Às vezes, até esses coaches têm chamadas ministeriais e não sabem que tem. Não sabem que, exatamente. Mas os resultados, a repercussão da mensagem daqueles homens vai até um determinado ponto. Só atinge o intelecto do homem. Não transforma. Não muda. Por isso que, meu Deus. Aí Paulo fala que as palavras que ele falou não consistiram somente em palavras persuasivas baseadas na sabedoria humana, ou eloquentes, né? Mas em demonstração do Espírito e de poder, né? Aí ele fala, claro, envolve ali sinais, manifestações, mas as palavras inspiradas que fluíam da boca do apóstolo Paulo atingiam diretamente o espírito humano. O próprio Jesus Cristo disse em João 6:63, a carne para nada aproveita, é o espírito que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, porque a palavra de Deus é alimento para o espírito humano. Então, assim como Deus trata com o novo nascimento direto na raiz do homem, que é o seu espírito, a própria palavra também, ela atinge diretamente o espírito do homem, porque Deus sabe que tudo parte do espiritual. Então é do espírito que a alma é alcançada, que o corpo é alcançado, né? Então, no intelecto, na mente do homem, vai ter um certo resultado, mas não o resultado de Deus. Não vai ser o resultado pleno de Deus, vamos colocar assim. Não o resultado pleno de Deus. Mas nada impede você utilizar sabedoria, de você utilizar de alguns recursos, não impede, né? Não é que vai ser, né? Se utiliza de alguns recursos, mas alguma coisa. Mas não como a fonte. Não como a fonte, exatamente. A gente vê isso aí, que eu percebo isso, quando o apóstolo Paulo estava no Areópago, né? Falando com aquelas pessoas mais cultas, né? E a forma... Foi em Atenas, em Atenas, exato. E a forma... Ó, Deus desconhecido, né? Sim. Que é a forma como ele se favoreceu daquele momento, ele aproveitou aquele gancho, mas de uma forma, claro, inspirada. Não é assim? É porque ele foi estratégico ali, Ele foi né? estratégico, né, pastor? Ele mesmo disse que se fez de judeus para com os judeus, gentil para com os gentios, né?
os sem lei para os que estavam sem a lei, né? Os com lei para os que seguiam a lei. Ele foi estratégico em sua abordagem, mas sempre inspirado. Sempre inspirado. Que, na verdade, essa aí também é uma estratégia evangelística, né? Você vê quem tem um chamado evangelístico, ele às vezes se utiliza da linguagem de quem ele vai compartilhar a mensagem, né? Como um meio Para chegar... de alcançar aquelas pessoas, né? Sim, Ali sim. é uma estratégia. Sim. É uma estratégia. O que a gente não pode fazer é considerar a mente humana como fonte de tudo, né? Porque a mente humana ela tem limitações, né? Ela tem limitações. E a gente tem que desintoxicar a mente, né? A mente tem que ser trazida como escrava de Cristo, escrava da mente de Cristo, que a mente de Cristo é o Espírito. Então o Espírito vai pegar todo aquele arquivo que a nossa mente tem, rapaz, e vai trabalhar nisso Sim. de uma forma poderosa. É por isso que o Espírito nos inspira a falar palavras de uma forma certa, com a sabedoria correta, com o entendimento, de uma forma estratégica, para que essa mensagem possa alcançar a vida de pessoas. Né? Existe uma multiforme graça, multiforme sabedoria que opera em nós e que Paulo, né, com certeza, soube Explorar. aproveitar, vamos colocar assim, né? No bom sentido, estas coisas. Porque a inspiração, ela parte do coração, né? O ser Exatamente. inspirado, uma pessoa inspirada, Exatamente. é algo que vem do coração, não é da mente, né? A mente são as ideias, né? O intelecto trata com as emoções, com o sentimento, mas questão mesmo de inspiração é no coração, Exatamente. no espírito humano. Independente da inteligência humana. Se a gente for falar de Paulo, por exemplo, a gente vai ler ali Filipenses capítulo 3, Sim, que ele abriu mão. Eu penso que seja bem apropriado sim. ler alguns versículos deste capítulo, né? Quando ele fala no a partir do verso 3, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Eu vou pegar do 2. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Até gente no meio da igreja, né? Com uma mensagem meio distorcida, né? Um culto mais voltado para os prazeres humanos do que um culto agradável ao Senhor, né? Acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que podia confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. O que ele fala aqui na continuidade do verso 6 é impressionante. Quanto à justiça que há na lei, Insível. Quer dizer, Paulo era perfeito quanto aos requisitos da lei. Uau, olha isso. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Deveras considero tudo como perda. Coisa linda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Todos, pois, que somos perfeitos. Vamos colocar assim, todos nós que nascemos de novo, todos nós que temos uma nova natureza, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensar de um outro modo, também Deus vos esclarecerá, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Mais na frente, meu Deus, é tanta coisa. Mas se a gente vai, por exemplo, para Colossenses capítulo 2, Paulo relaciona Jesus à sabedoria de Deus, né? Muito mais preciosa do que qualquer uma outra coisa, né? Nele estão escondidas, ele fala, né? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Paulo estava disposto a abrir mão, né, de todo um conhecimento adquirido, né? Na verdade, ele depositou tudo isso em Deus. Aí houve aquela, vamos colocar assim, aquela devolução da parte de Deus, né? Para o apóstolo Paulo, ele utilizando aquele conhecimento que ele adquiriu de uma forma certa, mas tudo tendo como fonte o Senhor, o Espírito, a inspiração, né? E daí vai, pastorzão. Maravilha. Pastor, top demais. Eu queria até que você discorresse um pouquinho sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, onde começou o pecado, mas não temos tempo para isso, porque nós já estamos finalizando, e assim, foi maravilhoso, né, esse assunto, né, repito, é um assunto muito pertinente. Pastor Beto, rapidamente, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o Rema, né? As matrículas estão abertas, né? Fala um pouquinho do Rema aqui em Taubaté. O Rema não é uma escola religiosa, o Rema não é uma escola dita teológica, né? No sentido de somente ter o cuidado de transmitir informação, né? O Rema é teológico no sentido do estudo sobre Deus, mas não somente sobre Deus, porque entendemos que a Bíblia é uma carta de amor, né, da parte de Deus para com o homem. Então, a Bíblia revela quem é Deus, mas também quem o homem é, né? Quem ele é, o que ele tem, o que ele pode em Cristo Jesus, e olhando tudo isso sob o prisma do Novo Testamento, das epístolas, que são cartas direcionadas à igreja, o Rema vai explorar muito essas realidades da nova criação. Então, o Rema foi uma escola que nasceu no coração de Deus e foi compartilhado para um grande homem de Deus chamado Kenneth Hagin, em Tulsa, 1974, nos Estados Unidos. E essa visão tem o objetivo de ampliar, né? Ampliar a visão do cristão com respeito à sua real identidade em Cristo Jesus, de que é a vontade de Deus que ele viva uma vida plena, uma vida com resultados, né? O Rema vai transmitir isso de uma forma muito simples, muito profunda e principalmente prática. E a gente pode experimentar, né? Conforme colocamos em prática tudo que nos é ensinado no nosso dia a dia. Então, o cuidado do Rema e o diferencial do Rema é esse aí, né? De fazer com que as pessoas elas se aproximem de Deus, né? Percebam Deus, ouçam Deus falar, tenham prazer na vontade de Deus, usufruam da graça e possam manifestar tudo isso, né, que já nos está disponível. Então, a palavra vai deixar de ser enfadonha, vai deixar de ser monótona para você. Não vai ser aquele livro, né, só de mandamentos, né, com a linguagem que você até tem asco, resiste em algumas partes. Não. Vai tornar a leitura da palavra de Deus prazerosa. Você vai desfrutar do alimento da palavra de Deus no teu espírito. Então, o Rema é isso. As matrículas estão abertas. Você pode estar vindo aqui na unidade Rema em Taubaté. São 2 anos de curso que passam muito rápido. Você não vai se arrepender. E se você quiser provar um pouquinho, você pode estar vindo, porque eu acredito que a matéria já acabou agora, o ano, né? Mas nós vamos ter aulas demonstrativas, próximo ano também. Na primeira matéria, a matéria é aberta, então você pode estar vindo para conhecer um pouquinho mais desta escola. Eu tenho certeza que você vai ser impactado pela palavra de Deus e vai se interessar, né, em estudar nessa escola. Então, é a vontade de Deus que os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento. Perfeito. Da verdade. E essa escola está aqui em Taubaté, tá?
aqui na Igreja Verbo da Vida em Taubaté. Você encontra, você que já fez o rema, você estimula outros a fazerem, porque eu Isso sei mesmo. que você foi muito bem abençoado com o que aprendeu durante o curso. E o que você vai fazer? Replicar isso. Você não vai ficar calado. Você vai trazer pessoas, você vai convidar pessoas para virem participar, como o pastor Beto falou, dessas aulas, né? Vão ter matérias abertas, né? Vão ter aulas aí demonstrativas, né? E as pessoas vão poder vir e, né, aprender um pouco, degustar um pouco para sim se matricularem e fazerem parte, como você também foi muito bem abençoado. E a única condição é Sim. ser nascido de novo Isso. e ter mais de 16 anos, saber ler e escrever. Somente isso. Olha aí, ó, que coisa maravilhosa. Exatamente. Top demais, né? Meu Deus do céu, tu tem que aproveitar. E assim, aqui nos nossos, só pra gente finalizar, rapidamente aqui, no chat, Robson de Paula, né, que é o Robinho, tá com a gente aqui. Shalom, ótima Bênção tarde, demais. conectado, direto aqui da rodovia Dom Pedro. Valeu, Robinho. Obrigado aí Um pela... abraço, meu querido. Grande abraço aí pra você, viu, Robinho? Robinho. Fabiana Mello também com a gente. Boa tarde, conectada aqui do trabalho. Grande abraço, pastores. Grande abraço, Fabiana Mello. Valeu, Shalom. Aí no trabalho mesmo, mas tá aí ligado aí, Olha que conectado, benção. Um abraço, aprendendo. Fabiana. O Diamantino Figueiredo. Glória a Deus pelo conhecimento da palavra. Diamantino Figueiredo. Será que é o Figueiredo? Eu também pensei na hora aqui, não sei. Sendo ou não, um abraço, Um Figueiredo. abraço, né? Sendo ou não, um abraço pros Figueiredos, né? É, verdade. Jorge Costa Cortes, ou Cortes, né? Boa tarde. Ele deu um boa tarde Pode aqui. ser cortês, né? Pode ser cortês. Pode ser cortês. É verdade, é verdade, é verdade. Robson de Paula, amém, amém. A paz do Senhor Jesus, sou Tatiana de Campina Grande. Campina Grande. Que bênção. Top demais, viu? Terra Os boa. campinenses Os campinenses. conectados. Sempre juntos, né? Dizemos que sempre tem paraibano em todo lugar, né? Inclusive também, né? Não sei se você é paraibana, irmã Tatiana, mas conectado com a gente aí, direto aí de Campina Grande, Campina Paraíba, Grande. onde fica A sede. a sede, né? O Nosso escritório ministério. central da nossa... Verdade. Do Ministério Verbo da Vida, nosso ministério. Amém? Top demais. Quero deixar aqui só uma frase de Kenneth Reagan para finalizar. Não importa a que igreja você pertence, o importante é que você, a família que você é membro. Muito bom isso aí. Não Kenneth há- Reagan. É. muito Kenneth bom isso aí. Reagan. Amém? Pastor Beto, valeu. Top, Oh, que top. bênção. Muito obrigado, valeu mesmo pela Muito bom força. estar aqui com você. Obrigado aí por esse conhecimento, essa inspiração. O Pastor Beto é inspirado demais, viu? Então, aí ele é inspirado e nos inspira. Ah. Isso é top É demais. Lailô. É Lailô. É Lailô. É Lailô. Diz o nordestino. Bom demais estar aqui. Eu agradeço a obrigado, pastor oportunidade. Beto. Valeu. Muito bom tê-lo conectado conosco também. Isso mesmo. Que benção. É até quinta-feira. Quinta-feira que vem nós estamos aqui ao vivo, então participa, não deixe de o link aí passar à frente. Se você ainda não assinou, se você ainda não se inscreveu no canal, e falar assim, não. Se inscrever no canal, se inscreva no canal. Aí tem um sininho, você vai lá, clica no sininho para que você possa ter, sempre que chegar algum material novo no canal aqui do Verbo da Vida Taubaté, aí você recebe esse material. Você vai receber, você vai ter acesso aos vídeos, tudo que chegar, você vai ter acesso e está chegando sempre muita coisa nova, muita coisa boa, é claro. Então não deixe de você fazer sua inscrição no canal aqui do Verbo da Vida Taubaté, tá bom? Grande abraço, shalom e até a próxima quinta-feira. Nós estamos juntos aqui, amém? Quinta-feira que vem, podcast nesse mesmo horário, tá bom? Grande abraço, valeu, shalom. Abraço, querido, Até mais, shalom. valeu, até mais.